Tô montando a minha traquitana, calma. Eu só te peço, Fátima, fecha o microfone para não ficar ruído para todo mundo. Bom, gente, então boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação receber vocês, em nome do Instituto Ambiental, em nome do Florescer. E acho que eu gostaria de começar justificando um pouco isso. Acho que eu não sei quantos de vocês puderam estar conosco no dia 3 de junho, quando a gente, eu digo, Florescer e Instituto Ambiental, se uniram para oferecer uma outra possibilidade de perspectiva em relação a esse momento que a gente está vivendo. Porque, como diz a física quântica, a realidade não é, né? A realidade pode ser. E aí, isso, a gente pode, né, viver a pandemia como uma grande catástrofe mundial, né? Ou a gente pode reconhecer outros aspectos possíveis, né? E foi isso que a gente tentou fazer no dia 3. Então, quem tiver interesse em assistir o dia 3, por não ter assistido, foi gravado. E a gente... Não, gente, fica falando, não. E a gente pode enviar para quem não assistiu, né? Mas, basicamente, a gente procurou olhar para o vírus como uma emanação, que de fato é informacional, não sei se todos sabem, mas o vírus, principalmente esses vírus que geraram pandemias na humanidade, emergiram invariavelmente de organismos em sofrimento. E acho que aí a gente já começa a refletir sobre o fenômeno da felicidade, né? A felicidade é um fenômeno necessariamente coletivo. É impossível ser feliz sozinho. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção na prática. O que a gente está vivendo é uma evidência disso. O ser humano, por uma série de motivos que a gente já abordou nessa conversa do dia 3, não vou me estender agora, mas houve uma mudança muito importante da atitude do ser humano em relação ao planeta, mais ou menos de 3.500 antes de Cristo para cá, pelo menos no Ocidente. A gente não tem esses dados tão claros no Oriente, mas a arqueologia mostra que a espécie humana foi uma espécie de liderança matriarcal, de liderança feminina, como até hoje são, por exemplo, as comunidades de elefantes, né? E que as matriarcas, né, tinham a sabedoria de onde conduzir o seu povo para se alimentarem. Então, eram basicamente comunidades nômades guiadas por mulheres, onde o papel do homem, né, do ser humano masculino, era bem secundário, digamos assim, como é até hoje nas comunidades de elefantes. Não sei se vocês sabem, mas as manadas de elefantes são formadas por fêmeas adultas, uma em particular que é a matriarca, aquela que lidera o grupo, e jovens em várias idades, até machos adolescentes, porque na adolescência os machos são
convidados a se retirar dos grupos e formam pequenos bandinhos de machos, né, que ficam vagando em paralelo. Então, assim era a nossa espécie até mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Quem quiser ver isso, né, tendo a oportunidade, eu acho que até é possível fazer uma visita virtual. Eu nunca fiz, mas me ocorreu isso agora. Eu sempre falo, quando vocês forem a Atenas, visitem o Museu das Ilhas Cicládicas, que fica ali na avenida principal de Atenas. Mas, não sei, fica aí um convite. Eu não tentei isso, mas talvez seja possível fazer uma viagem virtual ao Museu das Ilhas Cicládicas, que são, como o nome está dizendo, ilhas do grande arquipélago que forma a Grécia. E essas ilhas conservaram arqueologicamente essa história que fica bem evidente, né? O acervo de estátuas é invariavelmente de mulheres, né, nessa posição assim muito eretas e majestosas, a gente poderia dizer, e as poucas imagens de homens esculpidos, as poucas esculturas de homens são homens tocando flauta embaixo da árvore, né, mostrando assim claramente que o poder estava com as mulheres. E ao que tudo indica, nessa época, né, também pelo resgate de estudos arqueológicos realizados especialmente por uma arqueóloga espanhola chamada Marija Gimbutas, tudo leva a crer que essas comunidades viviam em parceria com a natureza, né? E não havia tanto o sentido da dominação. E daí, com o surgimento da agricultura, quando alguém descobriu que se eu, né, cuspir uma semente no chão, daqui a pouco nasce aquela planta cuja semente ou cujo fruto me interessa, isso gerou uma outra situação, porque aquela planta, aquela terra, aquele pedaço de terra que você cultiva, você precisa defender. Porque se, por exemplo, um ser humano tem interesse no grão do arroz ou da aveia, o herbívoro tem interesse na folha. Então, ele vai, por exemplo, atacar essa plantação muito antes que ela dê os grãos que interessam a quem plantou. E daí surgiu o valor, vamos dizer assim, diante da comunidade, da força masculina. E com isso começou a existir, a embrionar o que, né, veio a se chamar androcracia. Esse modelo da liderança feminina recebe o nome de gilania, gi de feminino, an de masculino, ia de condição. Então, é uma condição de convivência, de cooperação entre masculino e feminino, e isso cede lugar, ou isso perde lugar, para uma dominação exclusivamente masculina que se chama androcracia, né? O poder do masculino, que muda de valores, inclusive, né? Enquanto, né, essa população original tinha o interesse de conviver o mais harmonicamente possível com a natureza para ser alimentado por ela, surge então agora um modelo de dominação, né? Porque esse homem que está defendendo esse pedaço de terra cultivado, ele já começa a ter uma atitude mais agressiva, porque ele precisa ser minimamente agressivo para evitar as invasões, né? E essa agressividade vai se somando à ambição, porque assim, então eu quero ampliar esse território plantado, daí com a ampliação começa a surgir o fenômeno da mais-valia, né? Porque eu planto e colho mais do que eu vou conseguir comer,
e daí eu tenho algo para permutar, algo para fazer um escambo, e daí começa todo o comércio e, como é próprio do comércio, né, começa-se a colocar valor nas coisas. E hoje a gente vive o auge disso, onde o ser humano, na sua versão masculina, na sua vertente masculina, seja ele homem ou mulher, né? Ainda que eu acho que, né, assim, o gênero faz diferença, né? O sexo faz diferença, porque, se vocês repararem, os países que estão se dando melhor na pandemia, se é uma mera coincidência ou não, não posso dizer, mas são aqueles governados por mulheres. Então, parece que, mesmo num sistema androcrático, né, as mulheres são melhores governantes do que os homens, né? Os homens androcráticos podem chegar ao extremo de né, terem esse anseio por uma dominação militar, por armas, etc., né, que seria talvez o extremo da androcracia. E às vezes a gente perde essa noção de onde nasceu essa androcracia, né? Bom, e esse desvio foi tão grande, ou está sendo tão grande, que a própria natureza reage. E se vocês repararem, a natureza reagiu já muitas vezes, né? E as pandemias sempre nascem num extremo de desrespeito à vida, né? Se a gente pegar as pandemias mais recentes, mas isso também é verdadeiro, por exemplo, na gripe espanhola, etc., o que a gente percebe que é muito evidente? Que, por exemplo, a gripe suína, né, a febre aviária, nascem em ambientes onde animais estão sendo literalmente torturados para gerar proteína animal. Quem já teve a oportunidade de ver um porco solto, uma galinha solta, facilmente descobre que o método, né, a metodologia que produz esses animais desrespeita, assim, não é nem desrespeita, desconsidera totalmente a natureza desses animais, né? E tanto isso é verdade que, para você ter uma avicultura, você precisa mutilar as galinhas. Todos os frangos e galinhas de avicultura são mutilados, né? Os bicos são cortados, assim, eles são violentados desde o nascimento, né? Os porcos têm os seus dentes cortados. A gente né, não tem muito contato com isso, mas eu acho que era importante que a gente soubesse que a vida é um grande sistema e busca comunicação, e busca interação. E essa interação se dá, por exemplo, quando uma célula, um grupo de seres sofre, né, as células lançam um pedido de socorro ao sistema, na forma de vírus, porque, se a gente pensar, vírus pode hoje muito bem ser comparado a um pendrive. Vírus não é um ser vivo. O vírus é um pacotinho de informação, um pacotinho de DNA ou RNA, que por si só não faz nada, como um pendrive. Se eu encontro um pendrive com o maior segredo de Estado, ele é só um pendrive. Ele só vai poder fazer alguma coisa na medida que a informação que ele contém puder ser descarregada num sistema, por exemplo, num computador,
e aquilo ser visto por alguém inteligente que vai falar, nossa, o que é isso? Né? Mas o vírus em si não é nada. E essa é uma vertente que a gente está esquecendo, né? Porque muita ênfase, muita mídia, né, está sendo investida no sentido da não contaminação, o que é inteligente, o que é prudente, não tenho nada contra isso, mas assim, nada se fala na mudança da pessoa para que ela esteja pronta para o quase que inevitável encontro com o vírus. E aí a gente começa a ter uma visão ecológica do adoecer. Né? A doença é um fenômeno que faz parte do sistema da vida há muito tempo. Se a gente pegar um ser muito simples, como uma planta, uma samambaia, que está luxuriante num determinado lugar de um ambiente. E daí a pessoa, inadvertidamente, sem conhecer muito a natureza desse ser, dessa samambaia, resolve mudá-la de lugar. Então, ela sente essa mudança de lugar, porque, por exemplo, mudou a luminosidade, a incidência de ventos, a temperatura, etc. E aí, para tentar sobreviver, já que ela não tem autonomia para voltar para o lugar antigo, o que ela faz? Ela adoça a sua seiva. Então, a samambaia estressada, a samambaia desafiada, faz o quê? Adoça a própria seiva e, com isso, ela chama a cooperação de outros organismos do sistema, por exemplo, os pulgões. Então, se a gente observar uma samambaia em sofrimento, atrai pulgões para que parte dela? Para as folhas que estão por vir, para os brotinhos. Para que, com a ação dos pulgões que sugam a seiva, essas novas folhas possam ser melhor preparadas para aquela nova condição. Que, claro, se a condição for extrema, ela vai sucumbir. Mas, assim é a natureza. A natureza é interagente, é interativa. Né? Então, quando as pessoas entram em contato com esse pacotinho informacional que é o vírus, a ação do vírus vai depender da resposta individual. A gente podia também comparar o vírus a um lançamento de panfletos, né? Um aviãozinho lançando panfletos no ar, né? Numa praia, num ambiente. Então, muitas pessoas não vão nem ligar para os bilhetinhos. Né? Vão ver aquele monte de papelzinho caindo, vão falar, não interessa, e vão passar, nem vão saber que aquilo, o que estava escrito naquilo. Algumas pessoas vão falar assim, legal, estou precisando enxugar minha mão, vai pegar o bilhetinho e vai enxugar a mão com o bilhetinho. Algumas pessoas vão ler o bilhete e vão interagir melhor ou pior com o que está sendo colocado ali. E assim é com o vírus, né? Então, quem são as pessoas que estão mais susceptíveis ao vírus? As pessoas, né, como a medicina está descrevendo atualmente, as pessoas com doenças prévias. Que doenças? Como a gripe? Não. As pessoas com doenças crônicas prévias, né? Com hipertensão arterial, com diabetes, com distúrbios neurológicos, enfim, com doenças crônicas. E hoje se sabe que a doença crônica decorre, né, tem 80% da sua causalidade decorrente do estilo de vida. Então, olha que interessante, essas pessoas que estão
mais sujeitas às potenciais ações adversas do vírus são aquelas que estão mais desajustadas com a natureza. Porque a doença crônica só surge quando eu construí, eu formatei um estilo de vida incompatível com a minha própria natureza. Por exemplo, comendo coisas que não fazem sentido. Por exemplo, vivendo, um estudo que a gente fez demonstrou que em executivos de uma grande empresa de comércio varejista, né, a gente trabalhou basicamente com a faixa de diretoria, todos, né, eram 20 e poucos, todos, sem exceção, eram hipertensos. Todos estavam pré-ocupados. Nenhum deles tinha, né, nenhum deles estava no presente. Um dos segredos para eu ter saúde, bem-estar e talvez até felicidade é saber ficar no presente, que vai ser o exercício que a gente vai fazer no final dessa nossa conversa hoje. Então, esses executivos, todos eram totalmente preocupados com a meta de venda, preocupado com o bem que ele ainda não tem, seja o carro do ano que vem, seja mais um imóvel, seja um volume maior de ações, enfim, sempre em busca de algo, né? Por isso que eu digo, a androcracia ela é muito relacionada à ambição. Será que eu preciso de um carro novo? Será que eu preciso de mais uma casa? Será que eu preciso de mais, sei lá, 1 milhão de dinheiros? E essa pergunta nem passa, né? E essas pessoas pré-ocupadas, né? Preocupação essa que só é possível porque a dimensão mental está desconectada da dimensão supramental ou espiritual. Então, essas pessoas, ao terem uma atitude mental preocupada, anteriorizavam o seu eixo postural, né? As pessoas que deviam estar aqui no eixo passavam a viver assim, e é fácil você ver isso, é só ficar, agora não, porque não está, mas na época que o Ibirapuera funcionava, era só você ficar 5 minutos ali num banco que você ia ver as pessoas, teoricamente, né, se divertindo, se exercitando, se distraindo, né, todas com o eixo adiantado. Poucas, né, estavam ali fazendo um trotinho no eixo vertical ou caminhando serenamente no eixo vertical. A grande maioria fora do eixo. E esse fora do eixo acarreta a perda das pausas respiratórias, né? Se a gente olhar um bebê respirando, a gente vai ver que ele respira em 4 fases, sim, né? Inspira, pausa, expira, pausa, né? E essas pausas numa pessoa anteriorizada, numa pessoa pré-ocupada, desaparecem. Isso acarreta uma perda do sono reparador, essa pessoa passa a roncar, passa a acordar várias vezes à noite e não tem mais sono reparador. Com isso, o metabolismo não é reparado e acumula, no caso da hipertensão arterial, acumula homocisteína, mas claro, acumula outras tantas coisas. E isso gera um terreno metabólico, um ambiente metabólico, que é compatível com o surgimento da doença hipertensiva. Então, vocês percebem que curar doença hipertensiva não é só normalizar a pressão. Porque eu posso normalizar a pressão hidraulicamente. Antigamente, o que fazia? Sangria. Eu tiro o sangue, então eu reduzo o volume, a pressão baixa. Dizem que o Washington foi
vítima de uma sequência de sangrias, porque como ele não melhorava, chamava um novo médico, daí o novo médico tirava mais um tanto de sangue, daí o outro mais um tanto de sangue. Ele morreu por falta de sangue, porque cada médico tirava um tanto de sangue. Então, hoje a gente não tira mais sangue, né? Faz o quê? Dá diurético para diminuir o volume e dá vasodilatador para aumentar o continente. Isso é o máximo que a medicina convencional faz diante da pressão arterial. Então, eu acho que é importante a gente reconhecer isso, de que a manifestação de uma doença crônica é o resultado de um desvio da minha conduta diante da minha natureza. Então, são essas pessoas cujo desvio é tão significativo a ponto de que a doença crônica se implante, que são aquelas que vão ser mais desafiadas pela informação do vírus. Vocês estão percebendo o nexo, né? Que o vírus emana de um ser vivo em sofrimento, seja um porco, seja uma galinha, seja um camelo, lá na pandemia que surgiu no Oriente, seja um animal silvestre brutalmente aprisionado para servir de alimento, como foi o caso agora de Wuhan, na China. Então, vocês estão compreendendo que há um grande sistema envolvido em tudo isso. E adiante desse sistema, a compreensão desse sistema, retomando o contato íntimo com esse sistema, que a gente tem a chance de voltar a sintonizar com o sistema. E acho que não é muito difícil a gente imaginar que uma pessoa que desmata uma floresta está muito afastado dessa natureza. Porque, por exemplo, os povos da floresta vivem da floresta. Que é totalmente diferente essa atitude interagente da atitude alienada de um cara que, às vezes, nunca foi na Amazônia, nem sabe o que é aquilo, né? E simplesmente, com uma visão totalmente alienada, né, contrata etapas de um determinado processo que ele entende que seja um bom negócio. Tem uma autora indiana, né, que eu acho que é legal a gente ler, que chama Vandana Shiva, que demonstra que o sistema, digamos assim, de plantio mais produtivo que o mundo conhece, que sem igual, se chama floresta. E por que, sei lá, a agronomia não reconhece isso? Porque a agronomia é seletiva, né? Ela quer sacos de feijão, sacos de soja, né? O que eu quero da floresta? O mogno. Então, assim, para tirar um tantinho de mogno, eu destruo toda a biodiversidade. E isso só é possível numa mente androcrática, não numa mente que respeita e faz parceria. Então, não há dúvida de que chegamos num momento da humanidade onde, mais uma vez, isso vem acontecendo repetidamente, onde, mais uma vez, a humanidade é colocada em xeque. E esse xeque só se resolve com consciência, com parar.
E uma coisa que está sendo muito interessante, em particular nessa pandemia, é que ela está proporcionando um aquietamento, um isolamento quase que da humanidade como um todo, ao mesmo tempo. Então, muitas das pessoas com as quais eu tenho tido a oportunidade de conviver estão sabendo aproveitar a quarentena para reverem o seu estilo de vida. Estão reconhecendo o poder do aquietamento, o poder do silêncio, o poder da meditação, o poder do ritmo da vida, né? Eu tenho um horário que eu acordo, me alimento, faço atividades que eu tenho que fazer, tenho um horário de almoço, talvez tenha um momento de descanso, enfim, cada um vai ter a sua rotina, mas emerge uma rotina. As pessoas que estão trabalhando home office estão encantadas, como assim, não ter que enfrentar o trânsito, não ter o deslocamento. Só isso já faz uma diferença enorme. Eu sei que nem todo mundo pode passar o resto da vida em home office, eu sei que tem, enfim, dificuldades, mas assim, quem está se dando esse direito está percebendo que o estilo de vida que nós fomos construindo ao longo do tempo é totalmente incompatível com saúde e felicidade e bem-estar. Então, há uma necessidade imperiosa de revisão do estilo de vida. E veja, isso é tão evidente que talvez uma das mais importantes universidades de medicina do mundo contemporâneo, que é Harvard, assim, cria, né, se rende a uma transformação fundamental, né, de uma medicina da remediação para uma medicina do estilo de vida, onde o médico deixa de ser um mero receitador de remédios para ser um parceiro na revisão, no reconhecimento, em primeiro lugar, e na revisão do estilo de vida, né? Em 3 pilares fundamentais, que é a alimentação, a atividade física e o manejo do estresse. Curiosamente, esse modelo, que já é um grande avanço, ainda se ancora num modelo mecânico de homem. E a gente vai mostrar que esse modelo mecânico é insuficiente, né? Porque, como acho que a maioria de vocês sabem, a gente teve a oportunidade de acompanhar 1.700 idosos numa primeira fase, recenseados no bairro da Vila Clementina, ali no entorno da Escola Paulista de Medicina. E revisitávamos esses quase 2.000 idosos. Hoje são mais de 3.000, mas na época isso começou no início dos anos 90, por aí. Então, muitos anos de acompanhamento. E o que a gente percebeu? Quem é o idoso que vive mal, né? O que corrói a qualidade de vida da maturidade? É a doença crônica. E a doença crônica decorre do estilo de vida. Então, olha que curioso, né? A gente pode perceber que os achados que a gente estava tendo não cabiam num modelo mecânico de homem. Eu costumo fazer uma brincadeira, quer dizer, quando o mesmo carro chega pela 3ª vez na oficina mecânica para trocar a caixa de câmbio, precisa trocar o quê? O motorista, né? E assim, o mecânico não tem autonomia, foge do alcance do mecânico trocar o motorista. É o que acontece com a medicina convencional.
quem está com uma doença crônica precisa mudar de atitude diante da vida. E o médico convencional, ele só dá remédio, né? Ah, não está dormindo? Toma esse remédio para dormir. Ah, está com muito sono? Toma esse remédio para acordar. Ah, está com muito apetite? Toma esse remédio para reduzir o apetite. Ah, está faltando apetite? Toma esse daqui que aumenta o apetite. E assim, tudo de uma maneira, de certa forma, aleatória, porque assim, nada, não existe uma busca, e não existe uma busca porque não existe uma compreensão do que gera esse sintoma. Por exemplo, no Jinshin Jitsu, que é uma tradição super interessante, que quem ainda não conhece deveria procurar conhecer, se diz que o homem contemporâneo mata o mensageiro. E se você pensar na língua inglesa, literalmente o termo é esse, né? A gente em português fala analgésico, mas em inglês o nome é painkiller, né? É um matador da dor. Agora, gente, a dor não acontece por acaso. Nosso organismo não é um organismo, não é uma máquina estúpida, né? Se uma dor acontece, ela acontece porque ela está ali para mostrar alguma coisa. Então, o que eu preciso fazer diante da minha dor? Acolhê-la. Compreendê-la, que mensagem ela me traz. Quando eu me formei em 1980, na Escola Paulista de Medicina, a única certeza que eu tinha era essa, que a minha função como médico era auxiliar o doente, a pessoa doente, a ouvir a mensagem que o seu sintoma lhe trazia. Quem me inspirou isso foi Perestrello, um autor do Rio de Janeiro, carioca, que eu nunca conheci pessoalmente, deveria ter ido atrás dele, mas... E assim, vivi uma grande solidão em relação a isso, porque, vamos dizer, dos meus pares e mesmo da universidade, assim, até achavam engraçadinho o que eu estava falando, mas do ponto de vista prático, como é que faz isso? E foi aí que eu fui, por um lado, compreender melhor a homeopatia, e ao longo dessa nossa jornada vocês vão entender como a homeopatia coopera com essa revelação da mensagem dos sintomas. E, por outro lado, fui fazer psicodrama. Porque o psicodrama era um recurso terapêutico que dava voz, que tinha a possibilidade de dar voz ao sintoma. O que a sua dor fala? E isso é possível com a técnica do psicodrama. E graças a esse começo, que depois tem uma longa história, a gente pôde ir reconhecendo que, de fato, o adoecer é um fenômeno ecológico. É uma manifestação que acontece no indivíduo, mas que pode ter suas raízes desde a maneira como o alimento está sendo produzido. Por exemplo, é totalmente diferente um alimento produzido em solo morto, com sementes com gen K. Né? Não sei se vocês sabem, mas a Monsanto produz uma semente que teoricamente é mais resistente, mas que tem um gene que não permite que ela se reproduza. Olha que coisa maravilhosa, uma semente que não germina. Isso por um lado. E por outro lado, as questões interagentes, né? Em que contexto está essa pessoa? Eu digo que muitas vezes, para curar a úlcera do vovô, precisa mandar o genro para o psiquiatra, né? Porque há uma interagência acontecendo. Ninguém está isolado. Então, com essa visão sistêmica, essa visão de rede, que a gente vem trabalhando na prática. E o nosso objetivo ao longo
né, dessa jornada que estamos iniciando hoje, é reconhecer essas várias dimensões. Reconhecer que elas têm necessidades. E aprendermos a sermos capazes, cada um e cada uma de nós, no nosso cotidiano, a atender essas necessidades. Então, esse é o nosso principal objetivo ao longo desses nossos diálogos. Acho que esse é um bom momento para saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, expressar alguma. E daí vocês me ajudam a direcionar a conversa, a me fazer entender, porque eu sei que muitas vezes eu não consigo me fazer entender. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta agora, acho que me ajuda a direcionar o rumo da prova. Puxa, ninguém entendeu nada, né? Pelo contrário, faz sentido, não é? Quando faz sentido, né? Mas talvez tenha ficado alguma lacuna. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Olha, Pois não? eu acho que está assim tão claro e tão evidente e tão estarrecedor que ficou todo mundo mudo. Tudo que a gente soube entender está aí falado dessa forma. Eu estou aqui assim, conectando com milhões de informações e tem todo sentido, faz todo sentido. Muito bom. E muito assim, assustador ao mesmo tempo, né? Quem está falando? Marilyn. Oi? Marilyn. Marilyn. Oi, Marilyn. Tá bom. Eu É que eu tô aqui no Acre. tenho a imagem de vocês. Eu só estou... Eu sou do Acre, estou aqui no Acre. Doutor Fernando. Oi. Por gentileza, quem está falando é a Márcia. Oi, Eu não entendi bem quando o senhor fala assim, matar o mensageiro. Como que seria isso? Eu não entendi. Não, como seria isso é como é, né? Quando você toma um analgésico para uma dor, você está matando a dor. E essa dor quer te comunicar alguma coisa. Quando você tem uma febre. Eu ia falar isso. A febre a febre é uma resposta da vitalidade do seu organismo. E hoje, inclusive, muito bem estudada, né? Assim, para você ter uma ideia, os fenômenos relacionados à febre vão se sucedendo, às vezes até 78 horas depois que a febre iniciou, né? Então, nas primeiras 24 horas, determinados fenômenos acontecem, nas 48 horas outro. Então, assim, até, vamos dizer, 2, 3 dias depois, ainda novidades estão acontecendo dentro do organismo em função da febre. Então, assim, e tudo isso vai ficar mais claro a partir desse momento que a gente vai começar a falar da interação entre as várias dimensões. Por exemplo, a febre é uma resposta da dimensão vital. A dimensão vital está bem no meio. A gente tem a dimensão física, a dimensão metabólica, a dimensão vital, a dimensão mental e a dimensão supramental. E há uma hierarquia da dimensão supramental para baixo. Então, assim, a dimensão supramental, vamos dizer assim, manda na dimensão mental, que manda na dimensão vital. Por exemplo, é muito fácil perceber isso. Uma coisa fundamental na dimensão vital é o sono. Sono reparador. Qual é a única coisa capaz de perturbar o sono? É uma pergunta. Quem quiser responder, pode responder. Algum barulho, ou preocupação, ansiedade. Isso. Então, preocupação, pensamento.
Porque assim, vocês já viram bebês, por exemplo, e não precisa ser só bebê, né? Dormindo no meio da festa punk, sem problema nenhum. Então, não é o barulho que acorda, é o valor, né? A atribuição que eu dou ao barulho. E o que é a atribuição que eu dou ao barulho? É um pensamento, é um evento da dimensão mental. Então, a única coisa que corrói sono é evento mental. E a consciência, doutor Fernando? Então, a consciência está na dimensão supramental. Essa atrapalha o sono também. Não, mas não é que atrapalha, é uma questão de fluxo, entendeu? Sim. Então, se eu estou com a minha consciência, né, vibrando na frequência do meu espírito, eu tenho o sono dos anjos. Se a minha dimensão mental deturpa a informação que vem da minha dimensão espiritual, isso corrói o meu sono. Tá claro. Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição, alguma pergunta, alguma observação? Olha, vocês viram, essas duas ajudaram bastante. Então, Eu gostaria que o senhor repetisse as dimensões. O senhor disse que a dimensão espiritual, mental... Então vamos começar. Então, assim, nós já estamos passando por uma nova etapa. Aquilo que a gente chama de corpo físico, né, que é constituído por cabeça, tronco e membros, né, tem cérebro, olhos, nariz, boca, aparelho digestivo, aparelho respiratório, sistema nervoso, né? Todas essas instâncias fazem parte da dimensão física. Então, a dimensão física é composta de todos esses órgãos com delimitação. Né? Então, o cérebro está aqui, dentro da cabeça. Né? A língua está dentro da boca. Né? O estômago está aqui no meio do corpo. E está ligado ao esôfago, que está ligado à boca, e está ligado ao intestino, e está ligado ao ânus, e assim por diante. Então, essas estruturas delimitadas, concretamente materiais, fazem parte da dimensão física. Agora, o que interliga, o que orquestra todas essas estruturas é o fluido metabólico. O sangue, a linfa, por onde circulam moléculas inteligentes, né? Como os hormônios, os peptídeos ativos, etc. Então, essa dimensão fluídica, a gente está na esfera metabólica, que é onde vão acontecer todos os fenômenos interagentes que conectam todos esses sistemas. Daí você tem a dimensão vital. Então, a dimensão física é perfeitamente palpável. Você pode fazer até uma anatomia, né? Tira o cérebro, tira a língua, tira o olho, você vai se separando essas várias partes. A dimensão metabólica já é mais fluídica, ela é mais impalpável. Até posso tirar uma amostra de sangue. Mas assim, eu não posso pegar o sangue de uma pessoa e falar assim, aqui está o sangue da pessoa. Quer dizer, no máximo eu posso colher o sangue de uma pessoa, mas o sangue, ele está disperso, né? Ele é mais volátil, vamos dizer assim, dentro dessa dimensão física. Então, a gente está vendo que há uma sutilização do físico concreto para uma instância mais fluídica. Daí, dessa instância mais fluídica, eu vou para a vitalidade.
que é super perceptível, né? Uma pessoa chega diante da outra e fala: "Ih, você hoje não dormiu bem, hein? Por que você está falando? Olha como você está com olheira, olha como a sua pele está revelando isso", e assim por diante. Então, a dimensão vital, ela também é perceptível. É tão perceptível que qual é o elemento que eu uso para escolher um cachorrinho, por exemplo, numa ninhada? O critério da vitalidade, né? Eu vou ver se ele está ativo, se os olhos estão brilhantes, se o pelinho dele está brilhante, se ele se movimenta bem, né? Se o cocô está adequado, se ele tem fome, se ele, né, rapidamente vai lá buscar né, alimento. Então, a gente sabe perceber se um ser está vitalizado ou não, mas não existe vitalômetro, né? Não dá para falar assim: olha, você está com X de vitalidade. Não tem isso, né? Mas é perceptível. Daí você entra na dimensão mental, que é a dimensão mais impalpável ainda. Por exemplo, se eu percebo a vitalidade, eu não necessariamente percebo o que o outro está pensando ou deixando de pensar de mim. Entretanto, a minha atitude mental se manifesta na minha postura física. Se eu aqui fizesse assim, gente, vocês não imaginam, hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu nunca tive tão feliz como estou hoje. Não gruda, não convence, porque a minha postura física não condiz com a minha mensagem de que eu estaria num dia muito feliz. Então, o nosso corpo é a escultura da nossa atitude mental. Então, a dimensão mental lida com essas duas instâncias. A instância da postura e a instância da maneira como eu interpreto a realidade. Porque, como eu disse logo no começo, a física quântica diz que a realidade não é, a realidade pode ser, né? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme que chama Quem Somos Nós? Em inglês chama What a Beep We Are. E é um filme que quem não viu ainda eu convido a assistir, eu acho que é bem interessante. É disponível no YouTube e tal. E uma das cenas é muito legal, porque a protagonista do filme é uma moça que é deficiente auditiva e, por consequência, ela fala mal, né? Ela é quase muda. E então, por conta disso, ela é muito perceptível, ela percebe muito mais as coisas do que aquelas pessoas que não têm esse déficit. E daí ela encontra um menininho num parquinho treinando basquete. E daí é muito interessante, porque o filme, eu acho que ele é muito feliz nessa hora, que enquanto ela está de costas, o menininho pode estar batendo bola em qualquer lugar. Isso não se definiu ainda para ela. No momento que ela vira e olha, pronto, ali colapsou a realidade. Quem não viu ainda, eu convido a ver. Então, a realidade não é, a realidade pode ser. E ela está intimamente ligada, quer dizer, a realidade, a minha realidade, está intimamente ligada ao que eu projeto para fora de mim. Então, por exemplo, meu chefe não é nem bom nem mau, ele é. Agora, eu posso atribuir a ele valores de é bom ou valores de é mau. E daí eu passo a me relacionar com aquilo que eu projetei nele e não com ele na sua multipotencialidade. Isso diz respeito, então, à dimensão mental. E daí a gente tem a dimensão supramental.
A dimensão supramental diz respeito a duas instâncias que se relacionam com o nosso processo histórico. Todos nós, sem exceção, somos um espírito em expressão. E essa nossa jornada aqui hoje nasceu da nossa liberdade nesse plano espiritual, onde livremente abraçamos um destino. Nessa hora, a gente como que assumiu a perspectiva de realizar um propósito de vida. E para isso, a gente vai verticalmente, né? É uma metáfora isso, mas a gente vai verticalmente atravessando esses vários níveis de realidade, muito acima desses que eu acabei de falar, né? Isso é muito bem expresso quando a gente olha para as hierarquias da criação, né? Começa lá com os serafins, os querubins, passando pelos tronos, atitudes, virtudes, né? E mais pertinho de nós, os arcanjos, os anjos e nós, né? A gente tem um grupo nas quartas-feiras em que a gente se dedica a conhecer melhor Hildegard de Bingen, que foi uma monja do século XI para o século XII, que foi assim brilhante. Não vou me estender aqui agora, mas uma das coisas que ela falava, e que eu acho que é de uma genialidade ímpar, é que Deus, olha a frase que eu vou falar, Deus depende do louvor dos anjos e dos seres humanos. Ou seja, o princípio imanifesto, o princípio absoluto, depende de que elementos possibilitem a manifestação da sua criação. E nesse plano no qual nós estamos, agentes fundamentais são os anjos e nós, seres humanos, que deveriam ser parceiros da criação naquela atitude que eu falei no começo, gilânica. E a gente pode deformar isso na atitude androcrática, que é isso que a gente está vendo. Por exemplo, criar porcos como a humanidade cria é um absurdo, né? Criar galinhas como as granjas criam é um absurdo. Então, e a gente perde contato com isso. Eu não estou, veja, com toda sinceridade, eu não estou criticando nenhum avicultor e nenhum suinocultor. Eu acredito que eles façam isso com a melhor das intenções e com o maior desvelo, mas às vezes o nosso distanciamento das origens é de tal ordem que a gente comete gestos terríveis sem se dar conta de que está cometendo. Então, eu estava falando da dimensão supramental, então a gente vem dessa liberdade espiritual que abraçou um destino, e ao abraçar um destino, isso nos confere uma perspectiva de atração. Então, esse espírito, movido por esse destino, é atraído por uma mulher. E essa mulher, quando encontra um determinado homem, e em particular um espermatozoide, porque o que interessa nessa hora é o espermatozoide, que pode inclusive ser o espermatozoide do banco de esperma, né? Então, nesse momento, forma-se um campo que é coerente com esse destino desse espírito. Quando isso acontece, acontece a concepção. Só que nesse momento da concepção, esse espírito, que até esse momento era livre,
ao ser concebido, se passa a fazer parte de sistemas familiares, o sistema familiar da mãe, o sistema familiar do pai. E nessa hora acontecem emaranhamentos, porque as nossas famílias são sistemas familiares, como se fosse um móvel. Então, o móvel está lá, né? Na hora que entra um novo indivíduo, o que acontece? Ele interage com todo o móvel. E essa interação pode gerar emaranhamentos que estão num nível profundamente inconsciente. Não tem psicoterapia que vai resolver isso. A gente precisa trabalhar com outras leis. Então, eu trato da questão da manifestação do espírito com aconselhamento biográfico, né? Seguindo as leis biográficas, e trato dos emaranhamentos sistêmico-familiares com as leis sistêmicas praticadas, por exemplo, por meio de uma constelação familiar. E como é que eu me reconecto com esse propósito do meu espírito? Fundamentalmente por meio da meditação e da oração. Então, por isso que é tão importante meditar e orar diariamente, porque é como se a gente, nesse momento, nos dessemos uma oportunidade de voltar a ser quem efetivamente somos. Então, quando eu medito de manhã, eu corrijo os desvios que aconteceram durante a noite. Quando eu medito no final da tarde, eu corrijo os desvios que aconteceram ao longo do dia. Então, essas são as várias dimensões que nos constituem e que nós vamos tratar em cada um dos nossos encontros próximos, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Foi além da resposta. Gratidão. Muito satisfeita com a resposta. Tá bom. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Fernanda, a Fátima. Oi, Fátima. Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Quando a gente tem que, assim, a realidade não é, ela pode ser. E quando você está, por exemplo, ou numa relação de trabalho com a sua equipe, ou numa relação afetiva com o seu namorado, com a sua namorada, ou numa relação de pai e filho, toda essa visão que é minha, que não é do outro, de repente se transforma num conflito. E aí, assim, como é que o ser humano, né, pode olhar para si e tentar ver a realidade do outro? Eu acho que isso é eu vou fazer uma analogia. Acho que um quebra-cabeça, parece. Eu vou fazer uma analogia. Fernando. Que eu acho que caminha na direção do que você está perguntando. Eu estou atrasado para chegar no trabalho e o farol vai fechar, está no amarelo, indo para o vermelho. E eu falo, ai, não fecha. Mas no outro lado do cruzamento tem um cara que está numa ambulância transportando uma pessoa que precisa chegar no hospital a tempo. E você não sabe que existe ambulância, você só sabe que você quer chegar no seu trabalho no horário. Quem vai definir aqui o momento do semáforo é a engenharia de trânsito.
Ah, você pôs mais uma variável. Então, não é que eu pus mais uma variável. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um experimento muito interessante que está descrito no livro do Amit Goswami, que é o primeiro livro dele, que de todos os livros dele, eu acho que é o livro mais feliz que ele escreveu, que é O Universo Autoconsciente, em que ele cita um experimento que foi feito com séries numéricas. Então, séries numéricas foram escritas, por exemplo, vamos dizer que o experimento fosse nosso. Cada um de nós aqui, nós somos aqui mais de 70 participantes. Então, cada um de nós escreve uma série numérica de, sei lá, 30 números, e isso vai para um arquivo de computador. E está registrado, está no arquivo de computador e está registrado no papel. E daí, alguns de nós assim resolvem mudar a série. Vocês não vão acreditar. Eu também não acreditei primeira vez que eu tive contato. Mas, assim, pessoas conseguem mudar a série de números dentro do computador. Então, isso reforçando isso que eu estou te dizendo. A realidade não é, ela pode ser. Mas aí a sua pergunta é super pertinente, né? Eu quero que o meu genro haja de um determinado jeito. Tá. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Não é bem o caso, mas está tudo certo. Então, eu quero que o meu genro haja de um determinado jeito. Mas o meu genro, que é um indivíduo, tem outra percepção daquilo. Tá. E quem será que tem a razão? Quem está sendo instrumento da vossa paz? Quem está a serviço da justiça, do justo lugar no sistema? E por isso que é tão importante meditar, porque quando eu medito, eu entro numa frequência funcional que me conecta com o paraíso, que me conecta com a maquete do mundo perfeito. Tá. E é nessa maquete do mundo perfeito que hoje, cientificamente, é demonstrada, né? Qual é o tijolinho do paraíso? Alguém quer trazer o nome do tijolinho do paraíso? O bóson de Higgs. Né? Então, assim, o paraíso é uma dimensão concreta, feita. Como é que eu sei que é? Porque é feita de partículas, porém, são partículas que estão fora do binômio matéria-energia. Então, além da luz. E por isso que Cristo, ressuscitado, é um corpo luminoso, porque ele é um corpo feito de bósons. Tá. E por isso que a ressurreição de Cristo é muito mais, digamos assim, do que um fenômeno místico-religioso. A ressurreição de Cristo é a concretização do mundo dos bósons na Terra. E a partir dali, a gente tem, digamos assim, seres humanos normais, temos mais oportunidade, mais proximidade com esse mundo dos bósons. Tá claro o que eu estou falando? Acho que eu sei que é meio inovador, mas pelo menos eu enunciei de maneira clara. Então, só voltando à sua pergunta, Fátima, qual será o fato que predominará? Aquele que estiver mais alinhado com o mundo dos bósons. Tá.
Então, o seu desejo pode estar mais distante da perfeição do paraíso do que o desejo da outra pessoa. Entendi. E por isso que é importante a gente ter essa noção sistêmica. Tá? Bom, então, o que nós vamos fazer nos nossos próximos encontros? Aprofundar a noção de cada uma dessas dimensões. Quando eu digo aprofundar, é compreender melhor do que se trata, quais são as necessidades que a minha dimensão física, por exemplo, tem, quais são as necessidades que a minha dimensão metabólica tem. Por exemplo, na Ayurveda, não sei se vocês sabem, mas a Ayurveda é um sistema terapêutico, uma medicina, que trata as pessoas só com comida, quer dizer, com comida e práticas e atitudes. Não tem remédio na Ayurveda. Só que, então, a comida não é a mesma para todo mundo. Não tem dieta ayurvédica. Né? Tem a sugestão alimentar para cada pessoa, dependendo de quem for essa pessoa. Bom, depois a gente vai falar da dimensão vital, mental, enfim, tudo isso que eu já descrevi. Alguém tem alguma dúvida do que estamos nos propondo a fazer? Acho que esse é um bom momento para fazer essa pergunta. Oi, Fernando. Quem está falando é a Camila. Tudo bem? Oi, Camila. Como vai você? Bem, tudo ótimo. Estou eu e o Walter aqui. Ele sai um pouquinho e volta um pouquinho. Você sabe o motivo aqui, mas a gente está acompanhando. Então, é o seguinte, eu entrei acho que uns minutinhos, 3 minutinhos depois de ter começado, e eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se você já esclareceu isso, mas é uma coisa que eu queria entender, né? Do que você falou, eu entendi que você vai tratar de todas essas dimensões, né, nossas, trazendo informações, conhecimentos para a gente e também propondo algumas questões práticas, como você falou no início agora. Olha, no final nós vamos fazer alguma coisa prática. Isso. Eu queria ter essa ideia. São quantos encontros? Mais ou menos isso. Eu não sei se vocês já falaram. Se já falaram, eu peço desculpa. Ou se não, você pode esclarecer. Então, a gente tem uma previsão de 6 encontros, contando com esse. Esse daqui eu estou apresentando as dimensões e a origem delas, vamos dizer assim. Né? Então, nos próximos encontros, a gente vai falar de cada uma das dimensões e ao longo dessa trajetória de 6 encontros, a gente vai construindo uma prática. A gente vai começar o alicerce dessa prática daqui a pouco e daí a gente vai construindo em cima desse alicerce toda uma caixinha de ferramentas, vamos dizer assim. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, está claro. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Estou aqui feliz que eu estou vendo que a Dona Tini está conosco. Como vai, Dona Tini? Não sei se ela está ouvindo. A Dona Tini é do sítio Boa Terra, uma grande, que é uma produtora aí de alimentos orgânicos que vai ser um dos focos nossos na dimensão vital. Sim. Estamos gostando bastante. Estou junto com meu marido aqui. Ah, que bom! Como vai você? Tudo bem? Oh, joia. Muito que bom. Fico muito honrado aí com a presença de você. Muito feliz, tudo que falou, assim, muito profundo e tem coisas. Eu fiquei muito feliz com ouvindo o senhor falar sobre Hildegard. Sei.
E algumas coisas... Fala, algumas coisas. Nunca ouvi falar, né? O mundo qual é a pedra que está faltando? Aí, né? Tem uma palavra que eu não entendi e essa dimensão não conheço. Dos vozes, ou bósons... Então, vou falar um pouquinho rapidinho para não ficar em aberto isso. Um matemático, em 1964, porque assim, a realidade, né, uma hora, quem sabe, a gente pode falar disso, na verdade, tudo que está manifesto trilhou uma trajetória desde da fonte, digamos assim, do Deus imanifesto, absoluto, até a manifestação. Né? Cada um de nós é uma manifestação, né? Que não é por acaso. E assim, nessa trajetória, desde da fonte absoluta até o concreto, já há muito tempo, por exemplo, Platão intuiu a existência do mundo das ideias. Se a gente for pensar, nós podemos ser... Se a gente fizer uma analogia entre um ser humano e uma casa, né? Onde começa a casa? Onde começa uma edificação? Alicerce. Então, talvez a gente pudesse... bem, a ideia primeiro. A ideia, né? Eu preciso, por exemplo, o mais humilde dos caiçaras fala, bom, eu preciso de um abrigo. Então, no momento em que ele pensa, eu preciso de um abrigo, ele começa a idealizar um abrigo. Pode ser que seja com folhas de bananeira, pode ser que seja com bambu, pode ser que seja com isso, com aquilo, mas ele tem que ter um projeto, né? Então, há uma ideia, essa ideia se converte num projeto, esse projeto se materializa. E nessa trajetória, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, ele pode idealizar uma choupana super transada, mas na hora que ele passa para o lugar, ele vê que, bom, ele não tem tanto lugar assim, já não vai dar, então ele já faz uma adaptação. E na hora que ele vai procurar os materiais, menos disponibilidade ainda. Então, aquilo que era uma choupana super idealizada, sai o que é possível. Assim acontece conosco, né? Então, o nosso projeto, a nossa ideia, corresponde ao espírito. O espírito, nessa trajetória, principalmente nesse momento da concepção, né, forma-se hoje tem nome isso, um campo morfogenético, um campo que vai dar gênese à forma, por isso que chama morfogenético. Quem criou esse nome foi Rupert Sheldrake, um biólogo de Cambridge. E é esse campo morfogenético que possibilita a formação do embrião. Né? Hoje, em embriologia moderna, é impossível se falar de embriologia sem teoria de campo. E é esse campo informacional que modela as proteínas que são decorrentes da ação dos genes. Então, o bóson... Bom, então, com isso, eu estou recuperando o mundo das ideias do Platão. O mundo das ideias do Platão já foi uma inspiração decorrente de Pitágoras, né? Pitágoras também foi um cara que, inspirado por Orfeu, percebeu que o mundo não era um grande acaso, que haviam estruturas informacionais, como o nome está dizendo, informação, aquilo que dá forma. Então, que o Orfeu achava que eram os sons, o que de fato é verdade. Mas daí o Pitágoras falou, puxa, mas
há uma linguagem que pode descrever isso, que é a linguagem dos números, né? Pitágoras entendia cada número como um ideograma. E daí, então, por exemplo, a gente fala um é a unidade, 2 é a polaridade, 3 já tem a estrutura do terceiro incluído, enfim. É muito mais complexo do que 1 mais 2 dá 3. Né? E o Pitágoras sacou tudo isso. E daí o Pitágoras inspirou Sócrates, que por sua vez inspirou Platão, e Platão começou a conceber essa noção de um mundo ideal que vai se afunilando até a realidade possível. Bom, em 1964, Higgs, um filósofo matemático, demonstra matematicamente que, além do binômio matéria-energia, do Einstein, né, E igual a mc ao quadrado, havia uma outra dimensão de partículas, que ele chamou de bóson, e ficou conhecido como bóson de Higgs, porque foi ele que chegou a essa previsão, em 64. Somente em 2012, na verdade, na transição de 2012 para 2013, que um dos maiores experimentos científicos, eu diria, da humanidade, possibilitou a evidenciação do que, inclusive, a ciência chamou de partícula de Deus, porque é essa instância que está além do binômio matéria-energia. Não sei se melhorou um pouquinho a explicação. Sim, sim. Está de parabéns. Tá bom. Obrigado. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa? Bom, então, eu gostaria de propor o alicerce das nossas práticas. Doutor Tá? Fernando, uma coisa, doutor Fernando, que estão pedindo se você pode passar algumas referências de leitura sobre tudo que a gente conversou aqui. Posso, não está tudo no livro. Tá, posso, mas eu acho que... Alguma coisa ou outra para pensar. Fernando, por exemplo, um livro interessante, né? Um livro interessante, que eu acho que aborda muito não, mas enfim, é esse livro que eu citei, do Amit Goswami, que se chama O Universo Autoconsciente. Mas a gente pode, ao longo da nossa trajetória, ir citando outros autores e tudo mais. Por exemplo, a história da gilania e da androcracia é de uma autora, de uma economista que mora na Califórnia, chamada Riane, com R, R-I-A-N-E, Riane Eisler, E-I-S-L-E-R. São duas leituras interessantes. Bom, então vamos começar a nossa prática? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas assim, existe um tempo que é livre de problemas, que é o tempo presente. E por mais simples que possa parecer, as pessoas não conseguem ficar no tempo presente. A nossa mente ou fica amargurada com o passado, que já passou, ou fica ansiando por um futuro que ainda não chegou. E com muita dificuldade, a gente apenas fica no presente. E por conta dessa dificuldade, seria interessante que a gente nos dedicássemos, nessa semana de hoje até a próxima quarta-feira, a
estar no presente. Como vocês acham que qual é o segredo para estar no presente? Eu sei que tem um monte de gente aí que sabe, se quiser falar. Estar em plena atenção? Estar em plena atenção. Mas como que eu faço isso na prática? Eu posso falar assim, vou ficar em plena atenção, vou ficar em plena atenção, vou ficar em plena atenção, e já começam a aparecer pensamentos que levam a minha atenção para outros lugares. Porque, na verdade, ficar em plena atenção já é em si um pensamento. Uhum. Contemplação, doutor Fernando. Oi? Fala de novo. Contemplação. Sim, a contemplação é uma função do nosso cérebro que só acontece no presente. Então, para eu ter acesso ao mundo dos bósons, enfim, a todas essas coisas, eu preciso aprender a contemplar, né? Como qualquer outra coisa. Por exemplo, para ter acesso à biblioteca, eu preciso aprender a ler, né? Para ter acesso a essa live, eu preciso ter um mínimo de destreza no mundo digital, né? Então, é isso que eu estou perguntando. Como é que eu começo? Respiração. Usando os sentidos? Respiração. Então, tudo isso que está sendo dito, respiração, usando os sentidos, está correto. Mas eu estou fazendo uma pergunta muito mais simples. Como é que eu fico no presente? Por exemplo, existe uma... então, mas isso já assim, sabe quem respondeu com a meditação? Foco. Quem respondeu com a meditação? A Fátima. A Fátima. Então, Fátima, é muito simples. Você está falando assim, para aprender a ler é só entrar na universidade. O Jane. Fátima e o Jane. Então, veja, tem uma sabedoria imensa numa frase simples como aqui, agora. Qual é a relação que existe entre aqui e agora? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, é ruim fazer isso. Vou usar isso aqui. Isso daqui, por incrível que pareça, é o meu celular. Olha como ele está novinho, olha só. Então, veja aqui, celular, certo? Onde está o vidrinho azul? No celular. No celular. Muito bom. Olha só. Onde está o vidrinho azul? Em cima da sua mão. Na palma da minha mão. Agora eu quero que vocês respondam bem rápido. Onde está o vidrinho azul? Opa, cadê? Está entre os seus polegares. Deu tilt. Pendurado na sua mão. Então, pendurado na sua mão. Isso. Pois é, mas vocês repararam que deu tilt? Por que dá tilt? Porque o aqui está relacionado ao apoio. É fácil falar, o vidrinho está na palma da mão. Por quê? Porque a base do vidrinho está na palma da mão. Né? É fácil falar que o vidrinho está no celular, porque a base do vidrinho está no celular. Mas quando eu faço isso, não tem nada na base. Então, a resposta pode ser, está no ar, porque a base está no ar. Ou, como o Jânio disse, está pendurado na sua mão, nos dedos. Mas o que decorre disso é que a gente se traz para o presente na medida que a nossa atenção vai para o nosso apoio. E é isso que a gente vai treinar agora. Todos nós saímos de fábrica com
um ponto de apoio quando sentados. São 2 ossos que ficam dentro do bumbum. Esses ossos, anatomicamente, né, na anatomia, são chamados de isquios. Então, eu vou pedir para vocês agora, pega a mão, palma da mão, e coloca no bumbum e encontra esse osso, de um lado e de outro. Você vai, com a ponta dos dedos, sentir a existência desse osso. Todo mundo conseguiu? Mesmo as pessoas mais gordinhas acabam encontrando o osso lá no meio da massa bundal. Muito bom. E agora eu vou levar toda a minha atenção para esse ponto de encontro dos dedos com os isquios. Esse lugar tem número no Jinshin Jitsu. Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas eu sei que aqui tem várias pessoas que têm contato com essa fisiofilosofia chamada Jinshin Jitsu. Então, esse lugar tem, né, é um ser no Jinshin Jitsu. E aqueles que já estão aí há algum tempo, com toda a sua... Eu sei que vocês estão dividindo a atenção entre eu, que não paro de falar, e a atenção que vocês estão colocando aí nesse ponto de contato. E talvez alguns de vocês já tenham percebido que surgiu alguma coisa. O que vocês estão percebendo que surgiu? O que vocês estão percebendo que surgiu entre os dedos e os ossos? Um calor, né? Um calor. O que mais? Uma pulsação. Uma pulsação. Uma pulsação que não tinha no começo, assim como o calor também não tinha no começo, e que vai surgindo. Então, é assim, uma coisa incrível, né? Esses 2 pontos do nosso mesmo corpo, estou tocando as minhas nádegas. Então, é a minha mão tocando a minha nádega. Mas quando eu coloco essas 2 partes do meu corpo juntas, surge um fenômeno, que é a pulsação. E vocês vão reparar ao longo da semana, que eu vou convidar vocês a repetirem isso pelo menos 2 vezes por dia. E vocês vão reparar que isso vai variar de dia para dia. E alguns de vocês agora já devem estar percebendo que a pulsação está crescendo. Está ficando mais intensa. E ela tende a ir crescendo, curiosamente, até um máximo, que daí ela não passa disso, mas ela vai crescendo. E vocês vão reparar que hoje, por exemplo, ela foi muito intensa, mas quando você repetir amanhã, talvez ela não tenha a mesma intensidade, talvez ela seja diferente de um lado e do outro. Agora, uma outra pergunta. O que acontece com vocês enquanto a atenção de vocês está percebendo essa pulsação? Nada. Eu não ouvi? Eu deixo de pensar em outras coisas. Exatamente. Há um aquietamento da mente. Então veja que interessante, né? Eu não fiquei pensando que eu não devo pensar. Eu simplesmente levei a minha atenção para um ponto de apoio. E ao levar a minha atenção para um ponto de apoio, sumiram as preocupações do futuro e as amarguras do passado. Eu estou apenas no aqui, agora. Integração. Percebem isso?
E se eu quiser permanecer nesse aqui e agora, eu posso fazer um gesto, que é colocar conscientemente um isquio sobre o assento. E daí eu tiro a mão e coloco a palma da mão voltada para baixo sobre a coxa correspondente, no caso a direita, foi a primeira que eu fiz, e depois eu coloco outro isquio sobre o assento e, como consequência, a minha mão sai de lá e vai se apoiar, a palma da minha mão vai se apoiar sobre a coxa correspondente. Então, agora eu estou vivendo uma outra experiência interessante, que é de estar conscientemente assentado. Percebam a diferença que é estar nessa posição de conscientemente assentado. Eu estou sentindo o meu isquio direito apoiado, o meu isquio esquerdo apoiado, sentindo a palma da mão direita sobre a coxa direita, sentindo a palma da mão esquerda sobre a coxa esquerda. E vejam a qualidade desse assentamento que eu acabei de construir. Está claro? Não fico confortável. Eu não ouvi? Eu disse, eu não fico confortável dessa forma. Então, quem falou? Antonieta. Oi, Antonieta. Legal. Então, você já está usufruindo do exercício, né? Porque você está conhecendo um pedaço seu que estava submerso, digamos assim, na sua forma habitual de sentar. E agora, na medida que você se traz voluntariamente para o presente, emerge esse pedaço seu aí que você está chamando de desconforto. Então, esse é um predicado dessas práticas que a gente vai construir a partir de hoje. Nos colocar em contato com aquilo que realmente somos. E para isso a gente vai conhecendo tudo aquilo que não somos. Muito confortável, coluna ereta. Confortável, coluna ereta. Então, vocês vão reparar que as experiências vão variar de pessoa para pessoa. Mais alguém quer partilhar um pouco da sua experiência? Uma paz muito agradável, muito gostosa. Eu não ouvi? Uma paz muito agradável Uma e paz muito gostosa. agradável. Oi, Sula. Oi, Tudo bom, querida? Tudo. Tá bom. Uma calma. Uma calma, olha só. Então, olha que interessante, a gente está descobrindo as qualidades do presente. O presente é isso, é calmo, é sereno, é agradável, né? E por padrões mais incríveis, a gente vai se afastando dessa oportunidade que está aí à nossa disposição, à disposição de cada um e cada uma de nós. Doutor Fernando? Oi. É a Francine, tudo bem? Oi, Francine, seja bem-vinda. Obrigada, o Felipe está aqui do meu lado também. Oi, Felipe. Tudo bom, doutor Fernando? Tudo, querido. Bem? Tudo Doutor bem. Fernando, além dessa calma, dessa maravilha, dessa leveza que essa prática dá, eu sei que ela é maravilhosa e eu tenho participado um pouquinho, feito um pouquinho, uma vez na semana, quando eu consigo, né? Mas a minha pergunta, ela vai... Eu não sei se eu posso fazer pergunta, mas existe... Você falou uma coisa muito importante, que é acessar, né, ou conhecer o que nós somos. Existem outras formas disso acontecer também? Quer dizer, o fato da gente, desse grupo maravilhoso, estar todo aqui procurando e todos pela mesma causa, quer dizer, todo mundo
de repente segue, passa por um caminho e chega nessa mesma causa? Quer dizer, além dessa prática, existem outros caminhos da vida, sem a gente ter essa consciência do que é ser um sofrimento, para a gente chegar nesse momento? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Francine, mas assim, isso que a gente acabou de fazer é o alicerce de uma construção que a gente vai fazer ao longo dos nossos 6 encontros, sendo esse o primeiro, né? E claro que cada um dos encontros vai gerar desdobramentos. Por exemplo, esse simples gesto que nós fizemos é nada, né? Um tiquinho de uma enorme fonte de sabedoria que é o Jinshin Jitsu. Então, há pessoas que podem se encontrar no caminho do Jinshin Jitsu, né? Não vai ser o nosso objetivo nesses 6 dias. A gente até talvez vá usar mais um ou outro recurso do Jinshin Jitsu, mas não é o nosso objetivo nesses 6 encontros. Poderá ser futuramente, mas não nesses. Então, qual é o nosso objetivo? É que a gente, no final desses 6 encontros, tenhamos as ferramentas necessárias para meditar. Perfeito. Doutor Fernando? Oi. Meu nome é Cecília. Oi, Cecília. Eu vi que tinha uma pessoa, a primeira pessoa que falou, ela falou de um incômodo da posição. Isso. E de alguém que falou de uma paz, de uma calma. Isso. Eu queria dizer que durante as minhas vivências de meditação, nem sempre foram tão boas. E isso eu acho que espelha a nossa vida, né? Porque nem tudo é paz, nem tudo é calma. Existe o incômodo, existe a dor, existe a coceira no nariz, quando você para meditar, começa a coçar em todo lugar. Interessantíssimo isso, né? E eu já fiz várias vezes a experiência de me conter a não coçar, né? Que foi um monge com quem eu aprendi a meditar, que falava disso, né? Experimenta não coçar, experimenta vivenciar a experiência de sentir a coceira e você fica passivo a ela. E é uma coisa sempre interessante eu passar por isso, né? E a dor nas costas, quando você fica mais de 20 minutos sentada, às vezes por alguma razão naquele dia, eu não estou com a minha musculatura tão boa, minhas costas doem e eu continuo ali. E o que eu faço é perceber o que essa dor está me causando, o que esse incômodo está me causando. Então, essas percepções da meditação retratam as nossas formas de viver a vida e mecanismos que a gente pode utilizar como enfrentamento, né? Então, pois é, então é um recurso de autoconhecimento. Né? Exatamente. Então, a gente às vezes assim fica um pouco limitado, né, por almejar experiências que a gente chama, que a gente rotula de boas, de agradáveis. Mas isso é só um rótulo, é um conceito, né? Como eu disse, quer dizer, eu colocar as mãos sobre os isquios e sentir um desconforto é uma oportunidade de autoconhecimento. Né? Então, se eu ficar, né, limitado pelo prazer, vamos dizer assim, eu falo, isso não é para mim. Mas se eu tiver um compromisso com me conhecer mais profundamente, eu vou, no mínimo, repetir mais vezes durante a semana. E ver que novas experiências vão surgir. Exatamente. Né? Muito bom. Então, é um convite. Né? E é uma interpretação daquilo que a gente está vivendo, e não exatamente do que é, como você falou. Isso. Né? A realidade é muito subjetiva.
Isso, Cecília. Eu espero que, ao longo dessa nossa trajetória, muitas coisas fiquem mais claras. Então, mas para isso eu peço a compreensão e a paciência de vocês, da gente, né, cursar essa trajetória juntos. E um pouco da loucura que a gente pode ir, né? Porque senão, se a gente ficar aqui no, no concreto, a gente não consegue entender essas coisas, não. Loucura no bom sentido. Oi, Fernando, é Iole. Oi, Iole, você tá boa, querida? Tudo bom, e você? Tudo. Gostando muito de ouvir tudo isso e como eu trabalho com Jinshin Jitsu, você sabe? Claro. O Jinshin Jitsu realmente ajuda a trazer a consciência, né? Do seu estado presente de ser. Sim. Pode mudar a cada momento. Então, se de repente uma posição que eu estou segurando não me é confortável, aquilo tem uma mensagem, né? Como você falou, o Jinshin Jitsu encara as doenças, os desconfortos como mensagens, né? E a gente não vai matar o mensageiro, a gente vai parar e escutar, né? O que o mensageiro está trazendo, né? Então, em vez de ficar chateado quando vê uma mensagem desagradável, eu poder acolher a mensagem. Do mesmo jeito, como eu também posso acolher a mensagem que é agradável, né? Sem julgamento. Então, eu acho que todas as práticas que trabalham o autoconhecimento tem isso, você acolher aquilo que chega, porque aquilo tem algo para você aprender com aquilo, né? Legal, acho que vai ser Iole. muito bom estar aqui para aprender com você. Imagina, muito obrigado, Iole. Tô vendo o sorriso do Fábio lá, tá todo feliz de Jinshin Jitsu. O Fábio tá aí, né? Gostoso. Tudo bom, Fábio? Muito bom, gente. Estou muito feliz aí com esse nosso primeiro encontro. E a proposta é essa, é muito simples. A gente toda quarta-feira se encontrar às 8. Hoje a gente estendeu um pouquinho mais. A intenção é que a gente consiga fazer uma coisa um pouquinho mais curta, talvez até umas 9h30. Que a ideia é trazer um pouco, inclusive, na medida do possível, nas próximas vezes a gente vai talvez contar com a cooperação de algumas pessoas, como hoje espontaneamente aconteceu da Iole, que enriqueceu aí a nossa conversa, porque o objetivo é esse, é que a gente compreenda um pouco mais a nós mesmos e, além de compreender, que a gente possa ter instrumentos de autoacesso, né? Então, por isso que a gente vai, ao longo dessa nossa trajetória, sempre, digamos, na última meia hora, construir essa prática que vai servindo de instrumento para a nossa pesquisa durante a semana. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei se a Bia quer falar alguma coisa em relação aos próximos passos, como representante do Instituto. O Ricardo está aí também. Cadê o Ricardo? Ricardo, eu não estou vendo. Eu sou Marta. Oi, Marta. Saí enriquecida, muito rico tudo que você falou, e tenho uma lista de uns 10 livros para ler essa semana, além de sentar nos vídeos. Obrigada. Eu queria dizer uma coisa, gente. A gente tem uma certa tendência, né, uma vontade de ler coisas. Eu acho muito legal ler, não tenho nada contra ler. Mas, assim, essa trajetória que a gente vai fazer, essa jornada, ela é muito mais vivencial do que intelectual. Apesar da gente, né, eu estou usando aqui um termo que era do Milton Erickson, né, que é pagar um pedágio para a razão. Então, assim, a gente vai pagar um pedágio para a razão, né, mas a meta mesmo é que a gente se instrumente e vivencie a nossa realidade, não é? Então,
o mais importante é que a gente, por exemplo, de hoje até quarta-feira que vem, explore bastante essa coisa tão simples que é colocar a mão em contato com os isquios, uma de cada lado. E o meu convite é que vocês façam isso 2 vezes por dia, de preferência logo ao acordar. Então, acordou, sei lá, às vezes a gente acorda com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, volta, senta num lugar que possa ter um assento um pouco macio, para não sentir que está doendo a mão e tal. Não pode ser muito mole, não é legal, mas uma cadeira almofadada, ou sentar em cima de uma almofada. E vai vivendo essa experiência dia após dia. Então, o convite é fazer isso logo que acorda e no final da tarde. Não no final do dia, não é antes de dormir. No final da tarde, por volta das 6, 7 da noite, quando você termina as suas atividades. E daí você vai colecionando essas experiências que a gente vai, inclusive, poder compartilhar, quem quiser, obviamente, no nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem. Tá? Fernando, se o senhor quiser, eu posso falar um pouco aqui. Por favor, Ricardo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Rosário. Eu ajudo aqui no OIA, na organização, aí, junto com o Florescer, do Dr. Fernando, do evento. E a gente sabe, principalmente, aí das complicações tecnológicas que a gente tem hoje em dia, e que a plataforma do Simpla, não sei se é a mais agradável para todas, né, mas foi uma plataforma que a gente escolheu, e a gente não sabe se todo mundo conseguiu se inscrever no curso, vamos dizer, da melhor forma possível. Então eu, a Bia, vamos ficar aqui mais um pouco, né, se alguém quiser alguma orientação, quiser escrever no chat, o telefone, o e-mail, depois a gente também pode entrar em contato e auxiliar vocês, vamos dizer, para estar com a gente aqui ao longo desses outros 5 encontros, tá bom? Alguém tem alguma dúvida dessa trajetória? Porque, assim, eu sei que algumas pessoas estão chegando hoje, né? Então, primeira coisa é que a gente vai disponibilizar a conversa que nós tivemos no dia 3, para quem tiver interesse. Segundo, que a partir de agora, por uma questão até de cuidado profissional, de ética, né, a gente entende que a gente está iniciando um processo. Então, assim, da mesma forma que um cirurgião não abre a barriga de uma pessoa e fala, bom, quando você quiser, você volta, né? Porque você precisa ter a certeza de que você vai abrir, fazer o que você precisa fazer e depois fechar. Então, a gente aqui também está com essa responsabilidade de inaugurar um processo que nós fizemos hoje e dar continuidade até o final. Então, para isso, a gente está convidando vocês a se comprometerem com esses próximos 5 encontros, para que a gente tenha a garantia mínima de poder fazer um processo, né? Porque, senão, o risco é esse, né? Eu faço né? Como disse aí, olha, eu estou num dia que colocar a mão sobre os isquios me gera um certo desconforto. E daí eu passo a acreditar que isso sempre vai ser assim. E não vai ser sempre assim, né? Então, por isso que a gente está criando essa oportunidade de um processo mutuamente responsável, quer dizer, tanto nós, Florescer e Instituto Ambiental, quanto cada um de vocês que tiver vontade de cumprir essa jornada com a gente. Então, seria importante que a gente, ao final de hoje, soubéssemos quem somos mesmo, quem topa fazer essa trajetória juntos. E, para isso, a Bia está aí, Ricardo, para a gente formalizar esse grupo que vai continuar com a gente. Porque, assim, só essas pessoas
que se comprometerem vão ter acesso a partir de agora, né? Vão ter acesso ao link e tal. Então, é muito importante que a gente hoje saiba exatamente quem seremos nos próximos 5 encontros. Não sei se ficou claro o propósito e o que a gente, como vai fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, o Ricardo também, Bia também. Está claro para todo mundo? Estou vendo várias pessoas se manifestando ali pelo chat. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para mim? Porque eu acho que como o Ricardo e a Bia vão ficar um pouquinho mais disponíveis para assessorar questões técnicas, né? Eu acho que tanto eu quanto quem não tiver nenhuma questão, mas... Porque acho que é muito importante deixar claro isso, assim, quem tiver interesse em fazer os 5 próximos encontros, precisa formalizar isso com a Bia ou com o Ricardo, né? Para que a gente saiba. Só para algumas pessoas estão perguntando aqui no chat, aí às vezes é mais fácil na fala, né? A questão do horário, né? Às vezes as pessoas não conseguem no horário que a gente vai estar aqui combinado, vai ser quarta-feira às 8, mas os inscritos vão receber os vídeos e podem assistir no momento que eles puderem, certo? Então, é uma outra maneira de fazer o curso, né, professor? Lembrando que, assim, mesmo que você queira rever, tudo bem, mas, assim, é muito legal a gente estar nesse coletivo, né? Em que a gente pode ter essa oportunidade, apesar da gente estar distante fisicamente, informacionalmente nós formamos uma egrégora. Então, nem que seja para eu chegar um pouquinho depois, etc., mas estar nesse coletivo faz diferença. Tudo bem, eu posso até, puxa, perdi o começo, vou assistir, tudo bem, isso a gente pode fazer. Mas eu gostaria de incentivar a todos e todas a estarem conosco ao longo dos próximos 5 encontros presencialmente. Tá? Até porque é possível que após esses 6 encontros a gente possa ter desdobramentos disso. Então, assim, formar essa egrégora, eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de participar de grupos que formaram egrégora. Eu, por exemplo, estudei 10 anos na Dinamarca num grupo de profissionais de saúde que aprendiam anatomia sutil, né? Aquilo que vai além do nosso corpo físico. E, assim, isso foi nos anos 80, né? Muitas dessas pessoas, inclusive, já fizeram sua passagem, etc. Mas até hoje, né, eu tenho contato com essa egrégora. Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção de que assim, é muito mais profundo do que a gente imagina essa frase de quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu lá estarei. Né? Então, fica aí um convite para que quem estiver disponível nesse momento para fazer parte dessa jornada, efetivamente esteja conosco. Vocês vão perceber que vai valer o investimento, assim, de né, se comprometer, de estar no horário e tudo mais. Ok? Alguém tem alguma pergunta para mim? Posso me retirar, então? Ricardo, acho que pode continuar mais um pouquinho. Bia também. Tchau, Fátima. E olha, muito obrigado, Fernando. Fábio, Sula, enfim, todo mundo. Maria Ângela, algumas pessoas a gente já conhece. Terezinha, Flávia. Né? Ó, a Flávia está fazendo Jinshin-Jitsu. Se segurar aqui, é Jinshin-Jitsu, viu? Tá bom, gente. Muito obrigado, uma boa noite, durmam bem. Não esqueçam de fazer 2 vezes por dia, colocar a mão no bumbum. Olha que coisa assim, você vai falar, fiz um curso que manda para colocar a mão no bumbum, olha só.
O que vão pensar da gente? Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.